Boa noite, queridos, tudo bem? Graça e paz, como o pastor João Silveira falou a semana passada, graça e paz para vocês, tá, gente? A Graça aula e paz, passada amém. a gente falou um pouquinho falou muito sobre oração, e aliás, a gente precisa de muita oração, porque hoje nós vamos falar da tentação, gente. Então, hoje a nossa aula 9 vai ser a nova vida e a vitória sobre as tentações e o pecado, tá? E eu já quero começar com vocês fazendo uma perguntinha. Qual a diferença entre tentação e provação? Como eu não estou vendo ninguém na minha tela, não estou vendo ninguém para vocês aproveitarem bem a aula, então se alguém quiser falar, já pode tirar o mute e pode falar. Mas a principal pergunta é: qual a diferença entre tentação e provação? Aí eu queria ouvir vocês aí, pode falar quem quiser, por favor. Eu acho que tentação é você desejar, né? E provação é executar e provar, não é isso? Beleza. Deixa eu ver, é o Naldo que falou, né, Naldo? Você? Isso, eu que falei, Nalda. É Então, isso? a tentação para você é É o desejar, né? O desejar. desejar fazer o pecado. E provação é Uhum. provar, é isso? Não? É, não, então são duas coisas. Tem a tentação e tem a provação. Ah, olha, eu estou tentado a fazer isso, ou quando eu sou provado por alguma coisa. Ah, A tá. pergunta seria mais ou menos isso. Entendi. Aí, se está na linha de raciocínio, beleza, Valdo, obrigado. Alguém mais quer dar uma jogada? Qual a diferença entre tentação e provação? Tentação é do diabo, provação é de Deus. A grosso modo, Opa, quem falou isso? Foi o César? Luan. Opa, legal. Então, a tentação é do diabo e a aprovação é de Deus. Legal, gente. Olha como está saindo coisas, né? Então, já vamos direto então para o assunto. Então, lá nós temos o primeiro 10, 13, Tiago 1, 13 a 15, mas fala assim, ó. A diferença entre as duas está no fato da origem e do objetivo de cada uma. A aprovação, vinda de Deus, terá sempre o objetivo de nos fortalecer e fazer crescer. Então, repetindo, então a aprovação ela vem de Deus, como o César falou. Então, ela vem de Deus, o objetivo dela é nos fortalecer e fazer crescer. Logo, a tentação tem origem na cobiça e pode ser induzida pelo diabo. O objetivo dela é de nos fazer cair e pecar. Então, vocês viram a diferença? Então, a aprovação ela vem de Deus. Bem basicamente, ela vem de Deus. E o objetivo dela é fazer crescer. Então, quando nós estamos sendo provados, é para nós crescermos. Tá? Agora, a tentação não. A tentação ela já vem, né? Ela já quer nos derrubar mesmo. Então, ela quer fazer você cair e pecar. Então, esse é o objetivo da tentação. Olha como está em 1 Coríntios 10, 13. Fala assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Em Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15, ele fala assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu até grifei esse aqui em amarelo, gente, porque ele fala que o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tudo bem até aí para vocês ou não? Quer alguma explicação? Eu vou pedir para o pastor Paulo explicar essa parte aí, porque e o pecado, uma vez consumado, ele gera morte. Parece que a gente já viu essa cena lá no Gênesis, quando a serpente falou, é certo que não morrereis, né? Então, lembra a serpente conversando com a Eva, lá no comecinho, né, nas aulas do pastor Paulo, alguma coisa surgiu. Então, ele fala, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Todo mundo concorda ou não? Que você pecou, vai morrer mesmo ou não? Não. Não, né? Gente, pastor Paulo, quer dar uma explicação nesse ponto aí, Paulo? Acho que é importante uma explicação Bom, bem teológica.
Vamos lá. Primeiro eu queria só dar uma ilustração que eu costumo usar para explicar a diferença entre tentação e provação, porque tem uma curiosidade aí, gente. No original, no grego, a palavra que traduz tentação no português é a mesma palavra que nós traduzimos a provação, tá bom? Então, a mesma palavra no grego é usada para provação e tentação, exatamente a mesma palavra. Aí você me pergunta, bom, se é a mesma palavra, como é que eu vou saber que em português eu escrevo tentação, ou tentado, ou provado, ou provação? A resposta é, vai depender do contexto. Então, eu vou usar uma ilustração para vocês entenderem isso. O Naldo está passando na rua e eu estou vindo atrás dele. Eu sou cristão. E aí, o Naldo, desapercebido ali, ele deixou, sem ele perceber ali, a carteira dele que estava no bolso, estava meio, né, meio ali para fora. Hoje em dia quase ninguém leva carteira, né? Mas vamos pegar o celular então, vai. Estava passando ali numa rua ali, numa calçada, gramado e tal. E o celular caiu do bolso do Naldo. E ele não viu o celular dele cair. Ele não percebeu que o celular caiu do bolso. E eu estou vindo atrás. E óbvio, eu vi o celular do Naldo cair. Nesse momento, como cristão, começa, no momento em que eu vi o celular do Naldo cair, o Naldo não viu, ele foi embora. Começa para mim um processo que a Bíblia chama, a palavra grega é peirasmo. Começa esse processo na minha vida ali. E aí eu tenho duas opções de como eu vou reagir a esse peirasmo, esse processo. Se eu pego o celular do Naldo, naquele momento, o diabo começou o trabalho dele, o diabo junto com a minha própria carne, minha cobiça, né? Tiago fala sobre isso, começou um processo ali de me tentar para me reprovar. E qual seria a ideia ali da tentação, o propósito dela? Eu pegue aquele celular e de maneira muito ali sorrateira, coloque o celular no meu bolso o mais rápido possível, atravesse a rua e não deixe o Naldo perceber nada e nem ninguém. Ou seja, furtei o celular, né? Roubei, no caso, o celular. E ali, então, se eu fizesse isso, esse processo, então, seria consumado numa tentação e consequente reprovação. Esse é o objetivo da tentação. Por outro lado, nesse processo de peirasmo, quando eu estou vendo o celular do Naldo cair, o Espírito Santo de Deus, Deus, a sua palavra, tudo aquilo que eu aprendi, vai trabalhar em meu coração para que eu seja provado e aprovado. Na mesma história, na mesma ilustração, eu pegaria o celular que caiu no chão, correria até o Naldo, bateria nas costas dele e diria: moço, seu celular caiu, está aqui, eu achei. Então, vocês percebem que é no mesmo processo, as duas estão em ação. E o que vai determinar se aquilo foi uma tentação com reprovação ou uma provação com aprovação será o final do processo. Porque as duas estão trabalhando juntas, a palavra é a mesma. Toda vez que você é tentado, nesse processo, a sua carne e o diabo estão trabalhando, puxando a corda de um lado, para que você passe por aquele processo e seja reprovado. Isso pode ser na questão da carteira, pode ser numa questão de um vídeo que você não deve assistir, pode ser na questão de uma comida que você não pode comer, uma bebida que você não pode beber, uma palavra que você não pode proferir, enfim. A tentação ela pode vir de várias formas. E ela vai usar aquele processo para te reprovar. Da mesma forma, no mesmo processo, Deus, né, o Espírito de Deus, a palavra de Deus, que habita em nós ricamente, como nós vimos no texto de Colossenses, ela vai te dar subsídios para que você seja aprovado naquele teste. Ou seja, aquela provação ali se transforme em aprovação.
e aquilo gera em você maturidade e crescimento. Então, não tem como a gente separar, porque a palavra é a mesma. Mas como bem o Luan falou, Deus vai puxar aqui de um lado, ele vai te dar subsídio para você seguir esse caminho da aprovação sempre, e o diabo vai puxar ou oferecer um caminho oposto, que é o caminho da tentação e consequente reprovação. Reprovação aos olhos de Deus, né? Então, todas as vezes que você... Por isso que o texto aí, e aí agora eu quero explicar essa parte final, o texto vai ilustrar esse processo como uma gravidez. Vocês perceberam aí no texto? Que é uma gravidez, né? Fala que você é seduzido, então, depois de haver concebido, dá à luz. É essa a intenção mesmo do texto bíblico, comparar o processo de tentação a uma gravidez. Por quê? Porque você nunca peca assim de imediato. Aquilo já vem sendo concebido na sua mente, no seu coração, até se tornar um ato de fato, né? Então, quando você, por exemplo, vamos pensar nessa situação que eu coloquei do celular do Naldo que caiu. Eu vi ele caindo. Ali já começou o processo, né? Poderia até ter começado antes, eu olhando o Naldo caminhar, vendo o celular dele meio ali já querendo cair e torcendo para cair. Ali eu o processo já estava começando, eu já estava engravidando do pecado, vamos dizer assim, né? Ainda não havia concebido. Porque quando é que eu concebi o pecado? Quando eu peguei já no meu coração a ideia de que eu não ia devolver, e aí eu fui, de fato, peguei aquele celular e coloquei no meu bolso. Ali, aquele pecado que já vinha sendo gerado no meu íntimo, foi concebido, veio à luz. Eu, de fato, pequei. E aquilo gera morte. E essa morte, gente, não é necessariamente uma morte física, uma consumação ali na hora. Mas a Bíblia diz que as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. A morte aqui é a separação de Deus, porque Deus é santo, né? Essa morte é a quebra da comunhão com o Eterno, com Deus. Não é perda de salvação, mas é perda de santidade. Quando você peca, Deus não vai com você. Você precisa de confissão, de arrependimento, para que você volte a restaurar essa comunhão com Deus, para que você volte a desfrutar de novo, né, dessa vida de Deus em você. Porque Deus não comunga com pecado, nem de incrédulo, nem de crente, pecado algum, né? Então, quando fala que o pecado gera morte, em linhas finais, claro que nós sabemos que, em tese, o ser humano, como pecador, nós vimos na primeira aula sobre salvação, todos estão diante de Deus, como pecadores, condenados à morte eterna, separação eterna de Deus. O que quebra essa maldição? Quebra a salvação, né? A fé em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Quando eu entrego minha vida para Jesus, ele me reconecta, então, de volta a Deus. Mas eu ainda continuo tendo sobre mim a natureza pecaminosa. E a presença do pecado está no mundo. Então, eu continuo pecador. E eu, quando peco, quebro a comunhão com Deus. E, nesse sentido, há uma espécie de morte, ou seja, um afastamento. Enquanto eu não confessar o meu pecado, Deus não vai ouvir minha prece, Deus não vai comungar comigo, porque eu estou em pecado. Por isso que é necessário sempre estar confessando, pedindo perdão, se arrependendo e restaurando a santidade. Espero ter explicado aí, Toninho, e a turma aí, espero ter contribuído nesse sentido aí. Alguma dúvida ainda em cima desse ponto? Vai falar, Luan? Não, pode terminar, depois eu pergunto. Não, pode falar, já terminei. Você fez uma diferença, então, entre tentação e provação, a ação, e não a situação em si, correto? O processo é o mesmo, Luan. Mas, e no caso de Jesus, por exemplo, quando ele foi tentado? Então, ali nós podemos dizer que foi uma provação, porque ele venceu, e não uma tentação. Exatamente. Jesus foi provado no deserto e aprovado. Esse foi o resultado, né, do teste pelo qual ele passou ali. O diabo tentou usar aquilo para reprovar Jesus, de todas as maneiras. Mas Jesus foi aprovado, né? Por quê?
a Bíblia até fala que ela usa a ilustração como se uma pedra preciosa passasse pelo fogo. Não sei se você já ouviu essa ilustração, né? E as nossas obras serão provadas. E esse fogo é exatamente isso, né? É o fogo das tentações e das provações. Se nós estamos firmes em Deus, é como aquele diamante que depois de queimado, aquele ouro, né? Que depois de queimado ali, ele sai brilhando, sai aprovado. O fogo serviu para o bem dele até. Agora, se ele é palha, o fogo vai acabar com ele. Se ele é madeira, o fogo vai destruir essa obra. Por quê? Porque ela não resiste ao fogo, não resiste a esse processo. Aquele que está em Cristo, aquele que se submete ao poder do Espírito Santo, não vos veio tentação que não fosse humana. Deus é fiel e não permitirá que você vai ser tentado além do que você possa resistir. E essa resistência, esse fogo, Deus vai te dar poder e força para você passar por ele, não correr dele. É interessante isso, né? Deus não manda a gente correr. Ele dá condição para a gente passar por ele. Por quê? Para a gente sair melhor do que entrou, sair mais lapidado, brilhando mais maduro. Essa é a ideia, né? É claro que existem situações, não sei se o Toninho vai citar esse texto, José, quando a mulher do Potifar foi para cima dele, ele correu, né? Ele correu. Essa era a melhor maneira dele enfrentar naquele momento essa tentação, né? Ele não deveria ficar ali dando sopa, né? Ou achar que porque ele é homem ele podia resistir. Então, ele foi sábio, ele correu. E ali ele foi aprovado, né? Nessa situação aí, é claro que quando a gente fala passar por ela, é enfrentá-la de frente, nesse sentido. Entender o que Deus quer ali e o que você pode, né, com o Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, né, o que você deve fazer para resistir. Ficou claro? Eu penso. Pode falar, Cunha. Sim, é que eu sempre coloquei mais sobre a situação e não pensava em si sobre a ação. Mas faz sentido. Legal. Fala, Cunha. Eu, assim, deixa eu ver se eu consigo ainda acompanhar meu pensamento aqui. Nós temos, assim, existe a questão da tentação, né, da aprovação. Existem sentimentos, a essência de uma pessoa, né, diante de uma situação, até mesmo, né, aí no caso do celular. A essência boa, já tem aquela pessoa que caiu, e você automaticamente, no seu coração, já vem, né, o ato de, puxa, vou pegar e já devolver. E tem aquela outra sensação que, né, caiu e já fica com aquele, opa, será que eu pego para mim, tô precisando, ou faço alguma coisa? Então, tem duas coisas aí nesse meio, né? E aí é onde que está essa diferença também, né? Assim, olhando para a antropologia bíblica, né, a Bíblia fala que todo homem, todo ser humano é pecador. E a nossa tendência, Conceição, sem Cristo, né, o homem pecador sem a ação do Espírito Santo, é sempre para o mal. É sempre para o mal. Eu já ouvi gente falar, por exemplo, dar um testemunho, hein, gente? Dar um testemunho. Olha só o testemunho que a pessoa deu, se dizendo cristã. Que ela estava passando por uma situação financeira muito difícil e orou a Deus, até aí tudo bem, para Deus suprir, para Deus fazer a obra, fazer um milagre, porque ela estava sem quase praticamente nada para comer em casa, as contas vencendo, tudo mais. E ela passou por uma situação muito parecida com esse exemplo que eu dei. Só que ao invés de celular, eu não lembro exatamente a história, mas ela achou um dinheiro e ela sabia, ela viu que esse dinheiro, de quem era o dinheiro, caiu no chão, alguma coisa assim, uma nota, um valor alto, ou alguém deixou uma sacolinha, alguma coisa assim que eu não lembro exatamente a história. E ela disse que quando pegou esse dinheiro, isso no testemunho dela, sabendo de quem era esse dinheiro, ela viu a pessoa deixar ou alguma coisa assim. Ela disse que a quantia que tinha lá dentro era exatamente o que ela precisava para comprar o que era necessário na casa dela. E ali mesmo, então, ela ajoelhou e orou a Deus agradecendo por aquele dinheiro que Deus tinha dado para ela. Aí eu pergunto, foi Deus que deu aquele dinheiro para ela? Tá entendendo? Não foi, gente. É roubo. Deus não está nisso. Ah, mas era exatamente o valor que ela precisava. Ela tinha acabado de orar por aquilo. Isso não justifica.
O diabo também ouviu a oração dela. Aí acho que é a aprovação mesmo, né? Exato. O que Deus queria naquele momento? Eu sei que é difícil nessa hora a gente acreditar, e a nossa fé é muito provada. Ele queria dizer o seguinte: filha, eu sou teu Deus, eu vou cuidar de você, independente das circunstâncias. Aquele dinheiro ela deveria pegar, devolver para a pessoa e continuar esperando. Deus nunca vai agir para abençoar um roubando de outro. Deus não tem esse caráter. Tá entendendo? Não adianta agradecer a Deus que você pegou um dinheiro que não era teu. Isso não é de Deus. Deus nem vai ouvir essa oração. Isso é cair no engano do diabo e do seu coração que é enganoso. Então, assim, não são as circunstâncias, né, que vão mudar o que é provação, o que é tentação. É o meu coração que vai decidir aquilo que é diante de Deus reto, justo, né, bondoso, tudo que, né, que vem do fruto do Espírito. Se, independente da situação, se eu não fizer aquilo que combina com o caráter de Deus, aquilo não vem de Deus, não tem como. Eu acho que eu respondi. O pessoal fala que achado não é roubado, né? Mas se ele sabia, então... Exato. Pode acontecer de um dia você achar uma nota de dinheiro caída na rua, você não vai sair balançando ali. E aí, pessoal, quem perdeu a nota aí? Né? Vai aparecer uns 50 para pegar essa nota lá. E você vai ter dificuldade para entender, para julgar de quem realmente era o dinheiro. Então, assim, não foi esse o caso. Se você sabe... E eu falei desse caso, mas tem outros tantos, né, Conceição? Que a gente, quando pensa nos filhos, quando pensa na nossa necessidade ali, a gente acha que foi Deus que mandou, e às vezes não. É o nosso coração enganoso que está dizendo, vai lá, é seu, você tem direito, e você não tem. É resposta de oração, e não é. Tá bom? Legal, pastor Paulo, obrigado pela ajuda. Alguém quer falar mais? Pode falar. Ô, pastor, eu queria só realmente dar um exemplo que aconteceu realmente comigo. Eu sou enfermeira e, assim, finalzinho do ano passado, olha só como que a gente é realmente testado, né? Eu recebi meu salário normal e como eu faço plantões, isso acaba vindo como um adicional. E quando eu chequei, eu vi que tinha um valor bem alto na minha conta e eu fui ver, eu falei assim, não, mas não deveria ter esse valor na minha conta, porque eu não fiz esses plantões. E aí eu fui atrás, e é engraçado porque mesmo eu indo atrás, parecia que as pessoas, elas assim, Rose, não, deixa para lá. Falei, não, esse dinheiro não é meu, eu não fiz esse plantão, e foi uma briga para mim devolver o dinheiro. Assim, eu falei, gente, e assim, o tempo todo, pastor, é isso mesmo, é o próprio diabo falando, olha, vai te ajudar, você vai pagar, vai te favorecer. E eu falei, não é meu, vou devolver. E aí esse dinheiro ficou parado na minha conta. Conclusão, até o próximo mês, dinheiro na minha conta o tempo todo. E eu falei assim, para mim poder eles tornarem esse dinheiro da minha conta, mas o tempo todo o diabo falando na minha mente, sabe? Ah, ninguém vai saber, é teu, foi por um engano, foi merecido. Sim. Eu falei, não. E aí eu falei, não, eu quero devolver. E mesmo eu indo atrás, o pessoal, sabe, não fazendo muita questão, mas eu falei, não, eu não quero. E aí que por fim, que finalizou, e daí eles se tornaram da minha conta no mês seguinte. Mas foi bem, foi assim mesmo, como o senhor Nossa, disse. Rose, isso é assim, acontece muito isso com a gente. A gente sabe o que é justo, o que é certo, mas no nosso coração enganoso diz pra gente assim, não é bem assim, todo mundo faz, você merece, né? Foi Deus que te deu, né, e tal, e no fundo, enfim, a gente é muito provocado quanto a isso, gente. Eu lembrei de duas historinhas rápidas. Uma foi, ouvi dizer que era verídico, né, essa história. O camarada entrou, pastor, pegou o ônibus, né? Na época que ainda você pegava ônibus e pagava com dinheiro, né? Então ele entrou, deu um dinheiro para o cobrador e o cobrador devolveu um troco a mais para ele, em moedas. E naquela correria, o pastor pegou as moedas e foi sentar. Não conferiu ali na hora.
Mas quando ele chegou no banco, na hora de sentar, ele começou a contar as moedas. E tinha um valor a mais em moedas. Não era grande coisa, mas o cobrador tinha dado moedas a mais para ele. E naquele mesmo instante, ele voltou até o cobrador e falou: olha, o senhor me entregou troco a mais. E o cobrador olhou para ele e falou assim: eu sei, eu fiz de propósito, porque eu sei que o senhor é pastor, estava assistindo o culto na tua igreja domingo passado e queria saber se o senhor é honesto, né? Então, esse foi um caso que a gente ouviu falar. E teve um outro também, de um pai que foi ao cinema com seu filho. E esse cinema, o ingresso ali era R$ 30, e a criança até 6 anos não pagava ingresso. E o pai chegou no guichê ali, ele com seu filhinho. O filhinho dele tinha 7 anos. E ele falou para o cara do guichê: eu quero 2 ingressos, né? Aí o cara do guichê olhou para o pai e falou assim: mas qual é a idade do teu filho? E o pai falou: ele tem 7 anos. Aí o cara do guichê falou: mas se o senhor tivesse falado para mim que ele tem 6, eu não ia nem saber. Aí o pai olhou para ele e falou assim, apontou o dedo para a criança e falou assim: mas ele ia saber. Entende? Então, a oportunidade que a gente tem, não só de glorificar o nome de Deus, mas de ser exemplo para as pessoas à nossa volta. Às vezes ninguém vai estar olhando você acha que ninguém vai estar olhando, né? Mas tem aquele que tudo vê. E isso é o que importa no final das contas, né? Amém. Deus abençoe, gente. Vamos lá. Oi, classe. Obrigado, pastor Paulo. Obrigado a vocês que participaram. Que bom. É bom saber mesmo. Mas é interessante essa questão que o pastor Paulo usou como fosse até uma concepção de um filho. Eu achei interessante, porque ninguém amanhece assim de manhã e fala assim: hoje eu vou pecar. Não existe, tá? Então isso já vem na mente, vem trabalhando, tá? A não ser que é o pecado da gula. O cara faz extravagância, né? Mas não acontece, eu vou pecar hoje, não existe. Então, esse pecado vem sendo alimentado cada dia, né, gente? Interessante, tá? Esse pecado da gula aí, a pessoa não engravida, mas a barriga cresce também, viu, Toninho? Verdade, hein? Oh, gente. A minha tela acho que travou, deixa eu voltar aqui. Deixa eu descompartilhar e aí eu compartilho de novo. Devia ter feito isso, né, gente? Era mais fácil aquela hora. Assim eu via todo mundo falando. Deixa eu voltar aqui. Esse pecado da gula. Tá. Eu tô pecando uns tempos pra cá. Minha barriga tá grande já, a barriga. Ei, Naldo. Vamos lá. Minha tela não está indo, pastor Paulo. Eu tô achando que... Olha, eu já tirei a foto, já tirei minha tela, né? Vou ter que tirar minha voz daqui a pouco. Deixa eu ver. Tirar a voz não dá, né? Tá certo. Volta lá, Toninho. Clica em cima bem do slide, dá um tempinho, que às vezes demora mesmo. Então... Fabrício, não é fácil, hein, Fabrício? Eu vou ter que trabalhar do outro jeito. Acho que eu vou diminuir essa tela, vou fazer diferente, tá, gente? Dá um minutinho só, vamos. Nossa. Vou fazer do começo. Você tem esse slide aí, pastor? Passa para ele. Não está compartilhado, não. Enquanto o Toninho tenta ali, gente, só um recadinho para vocês já marcarem na agenda. No Dia das Mães, ou seja, não o próximo domingo, o outro, não haverá aula, tá bom? Só para vocês já saberem aí, é um tempo que a gente deixa reservado aqui alguns, apesar da pandemia, né? Mas alguns têm o costume de ir para a casa da mãe ou da sogra, né? E é uma mãe também, da avó, passar aquele dia, aquela tarde com os familiares. A gente incentiva você a fazer isso, tá? Então, por isso, a gente não tem na nossa agenda, no nosso calendário, aula, né, para aquele dia. Então, já fica avisado aí, se a gente esquecer de avisar domingo que vem, tá? Mas aí no dia, acho que é dia 8, né? Dia 9, dia né? 8. Acho que é dia 8. Dia 9, dia 9. Dia 9 de maio, então não haverá aula, tá bom? Dia das Mães.
Há Gente, controvérsias que a sogra às vezes é mãe. gente, legal. Gente, agora voltando aqui ao nosso tema aqui, conforme Douglas J. Moore, em seu comentário sobre o livro de Tiago, a ideia de atrair e seduzir é caçar e pescar. Olha que interessante. É preciso atrair o animal para a armadilha, seduzir o peixe com a isca. Lembremos-nos de que o animal vai até a armadilha e o peixe vai até o anzol, atraído por uma necessidade legítima de se alimentar. Assim também, alguns desejos nossos têm fundamentos legítimos, como o desejo de comer, beber, descansar, mas que podem se tornar pecaminosos se nos atraírem e nos seduzirem. Então, olha como que é a coisa. Muitos dos nossos desejos, ele tem a coisa certa de alimentar. Por exemplo, eu já vi alguém falando assim, olha, eu vou roubar para me alimentar a minha família. Queridos, Deus nunca falou isso. Olha, você tem que roubar para alimentar a família. Não, não precisa. Né? Então, olha a gente tentando colocar o pecado, vamos lá, uma tentação aí para justificar. Né? E, aliás, é um dos mandamentos, não roubar. Quer dizer, então, olha, e a gente acha que está natural, assim, olha, vai ser, olha, roubar para alimentar a família, né? E até o nosso próprio presidente fala, olha, gente, pode ter um caos social. Quer dizer, então, olha, é interessante isso aí. Quer dizer, jogar a turma toda num caos social como fosse normal você saquear as coisas. Não, não é normal. Então, alguma coisa está errada. Então, essa coisa de nos seduzir para fazer a coisa errada, isso é pecado, tá, gente? Então, só lembrando. Então, alerta. Por isso é importante exercitar o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:23, que inclui o domínio próprio. Lembre-se que as piores tentações são aquelas que estão ligadas às necessidades legítimas. Então, de novo, a gente acha que é uma necessidade legítima. O pastor Paulo falou muito bem aquela questão do celular caindo. Eu falo, puxa, eu orei por um celular desse. E era do Naldo, caindo lá, um Samsung e tal. Interessante isso aí. Deus mandou até o celular que eu queria. Né? Então, às vezes a gente acha que a necessidade legítima te justifica isso. Então, em Gálatas 5:23, olha o fruto do Espírito. Ele fala assim, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Então, por quê? Porque mansidão, gente, a pessoa mansa. Né? Então, Moisés, por exemplo, manso, bater na rocha lá. Olha que interessante, né? E a Bíblia fala que Moisés era um homem manso, né? Domínio próprio. Então, ele fala assim, contra essas coisas não há lei. Não tem coisas contra isso. Né? Então, em Gálatas 5:23. Agora, necessidades próprias, olha que fala lá em 1 João 2, do 15 ao 17, ele fala assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que é no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Interessante. Interessante você avaliar que fala assim, o mundo e a sua cobiça passam. Né? Então, eu quero voltar de novo naquele ponto, ostentação dos bens. Às vezes a gente vê, não é nada errado você ter uma mansão, mas o errado é você ficar ostentando isso, né? Então, isso que é o errado. Então, você tem que ter algo bom, ter um carro lindo, não é problema, mas o problema é a ostentação. Então, não provém do Pai. Então, Deus não te dá coisa para você ficar ostentando. Então, olha, então ele fala, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo bem, gente? Até aqui? Vamos lá? Continuando. Agora, uma outra pergunta. Então, falamos muito da tentação. E a tentação, ela é pecado, gente? Será que a tentação é pecado? Se alguém quiser falar. Ceder à tentação é pecado, né? Não entendi. Ceder à tentação é pecado. Isso, ceder à tentação. O pastor Paulo foi feliz falando que Jesus não cedeu. Olha, Jesus venceu, né? E, olha, então, lá em Hebreus 4:15, ele fala assim, a pergunta era essa, a tentação é pecado? Ele fala assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então lembra, Jesus, Deus, homem, tá? Ele foi tentado a nossa semelhança e não teve pecado. Então isso que é interessante. Lembra, se você começar a perceber, lendo os livros lá de Mateus, de Marcos, de João, você vai ver Lucas, você vai ver que Jesus, por exemplo, teve fome, teve sede, várias passagens ali, né? Teve sono, né? No barquinho dormindo lá. Então é interessante saber isso. Então Jesus ele foi tentado em todas as coisas, até no deserto lá pelo diabo. Depois vamos falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Toninho, Oi, pastor. caso clássico aí é o de Davi também, né? Naquele episódio com Batseba, né? Uhum. O texto fala que quando ele andava ali pelos corredores, né, do palácio, ele viu aquela mulher tomando banho, né? Então, vamos imaginar aqui, falando como homem, né? Nós não somos cegos, então, ainda mais na nossa cultura hoje aí, né? A coisa está cada vez mais difícil, né? Tanto na televisão quanto na rua mesmo, no transporte, às vezes na própria ambiente de trabalho, né? Aparece uma mulher lá com trajes assim sensuais, tudo mais, mulher bonita. Você não é cego, você vai ver. A questão não está aí. A questão está em fixar. Jó fala isso, né? Ele fala: eu fiz um acordo com os meus olhos e não os fixarei numa donzela. Então, você não peca porque você viu. Você peca porque você fixou ou porque você desejou continuar a ver ou a imaginar ou, enfim, ir até além. E o que levou Davi à desgraça de, depois daquilo, cometer adultério e assassinar o marido daquela senhora, né? Tudo começou quando ele viu. Mas o fato dele ter visto por si só não era pecado, porque ele não era cego, né? E agora, às vezes nós também procuramos situações assim, né? A pessoa, ela tem, você falou até da questão da glutonaria, né? Da problema com comida, né? De comer demais ou comer mal, né? Então a pessoa já sabe que ela tem um problema com comida e ela se permite entrar em ambientes onde ela vai ser tentada, né? A pessoa sabe que ela tem um problema com uma certa área e ela quer andar muito no limite, ela está se autoprovocando ali, né? Então tem que ter sabedoria e discernimento para evitar situações que te levariam à tentação também, né? Porque não adianta você falar assim, não, o camarada tem problema com esse negócio de pornografia, por exemplo. O camarada fala, pode ser a mulher também, óbvio. E aí vai ficar navegando em sites, né, de bate-papo, de essas coisas, de fotos e tudo mais, ele está procurando, né? Então, ele tem que correr dali, né? Fazer como José fez e tal, e Davi não fez, né? Porque ele deixou, né, no fato de ter visto, mas ele deixou a tentação ali conceber, né? Então, esse foi o problema. Assim Beleza, como pastor. a fome e a sede, o desejo sexual também é legítimo, né? E por ser um desejo legítimo, ele também tem a forma legítima de ser saciado. Então, Da a gente maneira tem como que... Deus criou e planejou que fosse, é óbvio, sim. Muitas vezes a gente Perfeito. entende o desejo sexual como, ah, senti um desejo sexual, já estou pecando, mas não. É do Como a gente vai diabo. saciar esse desejo, que é Exatamente, pecado. muito bem colocado, exatamente isso. Deus nos criou dessa forma, com desejo, né? E isso é lícito, desde que, como o Luan mesmo colocou aí, dentro dos parâmetros, dos propósitos, do tempo, né, de Deus, do modo de Deus. Beleza, a classe hoje tá participante. Muito bom, é bom a gente ver assim, tá, gente? Deixa eu voltar aqui. Dá umas travadas. Mas, gente, é o delay, tá? Aí o meu computador demora, é o delay.
Mas pode ficar tranquilo, viu, turma? Só faltam só 89 slides, É. é coisa rápida, viu? É, coisinha rapidinho. Estava no livro. Eu acho que eu vou deixar assim, Paulo. Acho que assim fica mais fácil, né? Fica muito pequena a tela para vocês, assim ou não? Não, dá para ler bem. Dá para ler? Dá para ler, dá para ler. Eu acho que eu vou deixar assim. Eu estava aqui na tentação é pecado. Ah, ótimo. Se o João Silveira falar que está conseguindo enxergar, Isso. pessoal, então tá liberado para todo mundo. Ai, ai. Tá ótimo, Ó, Toninho. Beleza. Gente, então tem outra coisa aqui, ó. Ele fala assim: quais as duas promessas de Deus, em 1 Coríntios 10, 13, que nos dão a certeza da nossa possibilidade de vitória. Então, a Bíblia nos fala, Paulo até deu uma adiantada lá, lá em Coríntios, ele fala que a Bíblia nos dá certeza que nós podemos ter vitória sobre a tentação. Alguém gostaria de arriscar sobre isso? Qual é a certeza disso? Eu vou até pôr aqui, ó. Olha, 1 Coríntios 10, 13 fala assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deu para perceber, então, a possibilidade de vitória? Primeira coisa, ele falou assim: juntamente com a tentação, ele proverá livramento. Né? E agora, a outra vitória que ele mostra também que não, Deus não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Então, Deus não permite que você seja tentado além da sua força. Olha que interessante, né? Então, é a possibilidade de vitória já que Deus nos dá. Então, eu vou tentar, que depois tem um filme, gente. Então, ó, porque... Opa, deu para entender? Aí, até aí tudo bem, gente? Sim. Eu vou passar um filme, gente, agora. Vamos ver se começa. Aparece só tela preta, né, gente? Não parece nada, né? É só tela escura só. É, tá tudo escuro. Deixa eu ver. Essa aula vai ficar marcada como a aula que está. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Compartilhar tudo aqui. Toninho, você não precisa se preocupar, porque essa aula aí não vai entrar no teste do final de ano. Aula da tentação, né, gente? Essa não vai entrar no teste. Gente, mas essa aula é uma tentação, né? Olha, interessante. Oi, Toninho, eu não sei se o Fabrício pode ajudar nessa hora, mas se você tiver o link, talvez você possa mandar lá para ele. Você consegue passar daí, Fabrício? Se ele mandar o link? Você que entende bem aí. Se você mandar, eu consigo sim. Ou se for um vídeo do YouTube, mandar o link no chat e dar um tempinho para cada um assistir, né? O que vem à sua mente quando a gente fala... Aparecendo não? Agora tá aí. Tá aparecendo. Pode deixar assim. Você já pensa em coisas positivas ou negativas? Tentação para você é sinônimo de prazer, de sensação absurda de adrenalina, ou tentação para você é algo que promove alguns segundos de prazer, mas que joga você para horas, dias, semanas, meses de culpa? A tentação é algo difícil. É complicado você resistir à tentação, porque a tentação ela vem de acordo com o gosto do cliente. Mas uma coisa é certa, embora seja difícil, não é impossível. Eu conheço, você também conhece, pessoas que venceram suas tentações. Pessoas que tinham pecados acariciados, pecados conhecidos,
mas que um determinado dia firmaram o pé e falaram: não vou mais pecar, vou permanecer ao lado de Deus, não quero mais isso para a minha vida. Você já conhece pessoas assim, eu também. E se isso aconteceu na vida de um único ser humano em toda a história do mundo, é possível acontecer com você e comigo. A gente precisa aprender a encarar a tentação como algo muito ruim, péssimo, mal. Porque a tentação, uma vez cedida, nos leva ao pecado, e o pecado nos leva à separação do Pai. E a separação do Pai nos leva à tristeza profunda de alma, a dores impensáveis no nosso espírito, na nossa mente, nas nossas emoções. Sabe, a separação que o pecado faz de você e do seu Deus faz com que você seja infeliz. Por isso, diga não à tentação. Eu não sei no que você sofre, no que você cai. Eu não sei quantas vezes você precisou levantar. Eu não sei se nesse momento você está prostrado, jogado, enquanto assiste esse vídeo, desesperado, sem esperança de conseguir vencer. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Se você estiver bem perto de Deus, se você clamar a Deus, querido, se você se sujeitar a Deus, você vai resistir. É isso que a Bíblia diz no livro de Tiago, no capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeite-se à vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Resista até o fim, e o diabo fugirá de vós. É possível vencer, não é fácil. Deus nunca disse que seria. Ele prometeu que o final valeria a pena. Nunca ninguém disse que é fácil vencer uma tentação. Mas é possível, amigo. Você pode. Se você quiser, você pode. Não pelas tuas forças. Não porque você é melhor do que qualquer outra pessoa, não. Mas é porque Deus que atua na sua vida quer que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sujeite-se a Deus. Resista ao diabo. Ele fugirá de vós e você será feliz. Que Deus abençoe você. Gente, isso era só para dar mais um complemento para a gente, mas é interessante. Agora, a gente já sabe disso. Agora, por que nós somos tentados? Já ficou claro para vocês que é pelo diabo mesmo ou não? Sim, pelo diabo mesmo. Pelo diabo. Então, lá em Mateus 4:1, lê para mim, Naldo, esse versículo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Perfeito, muito bem. Ainda, em João 13:2 fala assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Gente, olha uma coisa interessante. Durante a ceia. Onde que era a ceia de Jesus? Lembra, Jesus e o discípulo, aquela ceia, coisa mais íntima deles? O diabo estava lá, né? E às vezes a gente fala assim, puxa, gente, o diabo não entra na igreja. Gente, o diabo não entra em você, que é habitado pelo Espírito Santo. Porque Deus, ele deixa você como uma proteção, tá? Mas o diabo pode, ele pode... acho que esse pastor leu alguma coisa aí, o diabo está ao derredor da gente, está vigiando, está correndo, e está atrás da gente, e está procurando alguém, tá? Então, durante a ceia, só repetindo, João 13:2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então, naquele local onde estava Jesus, imagina, o diabo estava do lado. Aliás, num discípulo dele, né? Interessante começar a refletir sobre isso e tomar um cuidado especial. E também pela cobiça, lá em Tiago 1:13-15, ele fala assim, ninguém, a gente já leu esse versículo, mas eu vou ler agora, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Gente, então, só para a gente gravar, olha, 2 vezes o mesmo versículo. Agora, uma pergunta interessante para nós. O que devemos fazer se cedermos à tentação?
digamos que o Toninho caiu na tentação, cedeu. O que o Toninho tem que fazer, gente? Vamos lá. Ajuda o Toninho a sair dessa enrascada. Se arrepender. Muito bem. Quem Pedir falou? perdão, Legal, né? se arrepender. Muito bem. Pedir perdão. Pedir perdão, né? Vamos ver aqui, então, gente. Primeira coisa, falou lá, então, confessar. 1 João 1, 8 e 9 fala assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, primeira coisa é confessar. Então, Toninho caiu, Toninho tem que confessar. Então, confessa e fala que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, né? Então, não perdoa perdoa os pecados. Olha, nossos pecados, né? E confessar e deixar. Então, outra coisa que tem que também deixar. Em Provérbios 28, 13, fala assim, aliás, Provérbios tem uma matéria de Provérbios, começa dia 2 de maio, gente, uma sala só para isso. Vocês não podem, né? Vocês vão continuar com a gente. Provérbios 28, 13 fala assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha que interessante, né? Então, confessar e deixar, né? Uma outra pergunta, agora, o que devemos fazer para resistir à tentação, gente? O que nós temos que fazer? Alguém quer ajudar? Orar. Orar, muito bem. Vamos lá, então. Primeira coisa, firmar-se em Deus. Mateus 4, versículo 3 ao 4 fala, então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, primeiro passo, orar, sim, mas firmar-se em Deus. Então, olha, estar convicto, né? Jesus, porém, respondeu, não só de pão viverá o homem. Quando vem uma tentação, vem alguma coisa, você já tem uma contrapartida para contra-argumentar até, né? Outra coisa, devo perdoar quem não resistiu à tentação e me machucou? Pergunta de nós para nós. Será que eu devo perdoar quem não resistiu à tentação e me machucou? Digamos que o Naldo me magoou muito, mas e aí? Eu devo perdoar ele ou não? Alguém fala? Sim. Beleza. O Naldo não. Naldo não, né? Se fosse outro... Poxa, perdoa aí, mano. Naldo não chamou a gente para comer a buchada na aula passada, né? Tá bom. Então, devo perdoar sim, gente. Legal. Lá em 1 João 1, 8 a 10, ele fala assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, ele fala de novo, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo, tá? Então, quer dizer, o que eu devo perdoar? Se o próprio Deus, ele nos perdoou, por que eu não posso perdoar o Naldo, né? Então, a coisa é essa. Então, eu devo perdoar sim, tá, gente? Outra coisa, em Colossenses 3,13, ele fala assim, suporte-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Interessante aqui em Colossenses, tá? Aliás, o pastor Paulo pregou hoje em Colossenses de novo. Então, essa palavra de suporte-se não é, opa, eu suporto, não, eu estou suportando a Conceição. Não é suportando, sim, né? Mas é suporte-se como apoio, né? Suporte-se uns aos outros e perdoa as queixas que tiveram uns contra os outros, né? Interessante essa passagem também. Gente, aqui, ó, no slide eu apresentava um vídeo. Aliás, deixa eu tentar apresentar assim. Não vai. Vamos lá. Então, o arrependimento, o tripé do arrependimento, gente. O primeiro passo é reconhecer, confessar e abandonar. Então, esse é o tripé que nós chamamos de tripé do arrependimento. Primeira coisa é reconhecer o pecado. Reconhecer o pecado, confessar o pecado e abandonar o pecado. Então, eu tenho esses três pontos para mim fazer. Então, são os 3 atos. Olha, Toninho caiu. Primeira coisa, reconhecer que Toninho caiu. Segunda coisa, confessar. E terceira coisa, abandonar. Então, aí estaria o ciclo completo da situação. Agora, como podemos ter certeza que Deus nos perdoou? Lá em Miqueias,
eu já vou logo para ele, pelas promessas dele. Então, Deus deixou a promessa. Então, olha, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e te esquece da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Eu vou ler um outro versículo, depois vou abrir para o pastor Paulo falar um pouquinho. Lá em Isaías 43, 25, ele fala, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro, tá? Então, como eu tenho certeza que Deus me perdoa? Pastor Paulo, tem a palavra. Então, gente, esse versículo é muito interessante, porque ele traz aqui o termo dos teus pecados não me lembro, ou não me lembrarei, né? Isaías 43, verso 25. E eu queria dizer para vocês o seguinte, não se lembrar é diferente de esquecer. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu vou explicar o que esse termo hebraico significa. Essa palavra não, esse termo não me lembro, não me lembrarei, ele faz menção a um objeto que foi lançado nas profundezas do mar e nunca mais veio à tona. Dessa ilustração que surge esse termo não me lembrarei no hebraico. Então, quando nós olhamos para o caráter de Deus, e isso também trazendo-se para nós, porque somos imagem e semelhança de Deus, então adquirimos, nesse sentido, algumas características dentro das nossas limitações, é óbvio, mas existem coisas que as pessoas fazem para você, ou fizeram, que você deve concordar comigo, que você nunca mais vai esquecer. E eu estou falando não só de coisas boas, mas também de coisas ruins, não é verdade? Isso não tem como negar. E às vezes a gente fica incomodado e fala assim, nossa, mas eu já perdoei aquela pessoa de todo o meu coração, mas eu não consigo esquecer o que ela fez para mim. Então, será que eu não perdoei? Não, não necessariamente, querido. Porque o que acontece? Se nós formos falar de Deus, vocês acham que Deus esquece de alguma coisa? Você acha que Deus esquece de algo? Deus sabe de tudo. Em todo o tempo passado, presente e futuro, Deus é eterno e Ele é onisciente. Essa palavra significa que Deus sabe tudo. Deus não tem perda de memória. Deus não esquece de nada, de nada, de nada. Você não lembra o que você comeu na semana passada no almoço, na terça-feira, mas Deus sabe. E já sabe o que você vai comer na terça que vem. Impressionante. Nossa mente limitada não entende, né, essa questão da eternidade e do poder de Deus, da sua onisciência. Então, não adianta nós queremos forçar a Escritura dizendo que quando Deus me perdoa, Ele esquece, porque Ele não esquece. Só que a palavra ali não é eu vou esquecer dos seus pecados, a palavra é eu não me lembrarei. Então, quando você perdoa, meu querido, minha querida, o que acontece e deve acontecer? Uma decisão consciente, voluntária, né? Uma decisão consciente, voluntária, de nunca mais trazer aquele assunto à tona novamente. Quando você perdoa, quando você perdoar uma pessoa, você está assumindo um compromisso diante de Deus, com você, com Deus, e óbvio com a pessoa, de que aquele assunto morreu ali. É como esse objeto que foi lançado nas profundezas do mar e você nunca mais vai puxar aquilo para mostrar para a pessoa. Tá vendo? Tá aqui, ó. Não. Que isso não é perdoar. Ele tá lá, ele continua lá. E você não vai esquecer de algumas coisas. Tem outras que, graças a Deus, a gente esquece. Né? Mas tem coisas que foram marcantes, como quando você... Não sei se vocês aqui têm cicatrizes no corpo. Né?
Eu tenho uma aqui, na região da virilha, que eu estava andando de bicicleta, e estava vindo um cara daqueles com um carrinho de ferro velho, né? Carregando aqueles carrinhos de ferro velho, e tinha uma das latas do ferro velho pontiagudas, assim, que estavam sobrando, né? Pela aba do carrinho, e eu passei bem próximo e aquela lata pegou na minha perna. E aquilo fez um corte, e até hoje, se eu olhar, eu tenho a cicatriz daquele corte. E eu, quando olho para aquela cicatriz, o que acontece? O que você acha que acontece? Logo vem na minha lembrança o dia que aconteceu. Exato, o dia em que eu atropelei aquela chapa de ferro, né? Do camarada do carrinho de ferro velho. E a coisa estava feia, a placa estava enferrujada, tal, mas estava pontiaguda ainda. E aquilo demorou um tempão para sarar. E eu lembro, e acredito que não vou esquecer, porque isso foi quando eu era pequeno, né? Eu lembro de poucas coisas da minha infância, e essa é uma delas marcante. Mas eu decidi contar para vocês, mas eu poderia falar assim, não, apesar de ver a cicatriz aqui, eu nunca mais vou trazer esse assunto à tona para ninguém, né? E então isso é perdoar. É isso que Deus faz. Ele está dizendo para o povo de Israel: eu vou apagar as transgressões de vocês, dos pecados de vocês eu não me lembrarei. Ou seja, eu não vou cobrar isso de vocês porque eu já perdoei. Então, quando você perdoa alguém, você está tomando uma decisão consciente, voluntária, né, de que aquilo que você perdoou nunca mais você vai tocar no assunto. Ah, mas a pessoa, ela fez a mesma coisa, ela voltou a pecar contra mim na mesma situação. Essa mesma situação é outra, né? Mas aquela, você não vai falar, não, tá vendo? Você lembra 10 anos atrás que você fez a mesma coisa comigo, então você não perdoou, né? Aquilo ficou. Então você vai tratar com a pessoa aquele episódio, ainda que seja reincidente, mas você vai tratar com ela aquele episódio. Não vai cobrar dela o que ficou lá para trás, porque senão você não perdoa. Então é exatamente isso que o texto está falando. Deus não vai jogar na nossa cara, tá bom? O que nós fizemos, né? Ele vai perdoar, ou seja, ele não vai trazer mais aquilo à tona, tá bom? Essa é a ideia do perdão de Deus, que deve refletir também na nossa vida, né? Como chamados para perdoarmos uns aos outros também. É isso, Toninho. Obrigado. Obrigado, pastor. Muito bem, isso mesmo, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Alguém tem algumas marcas, cicatrizes aí de carrinho de rolemã aí, não sei. Naldo não tem, Naldo? Carrinho de rolemã eu tenho no braço já. Tenho no braço. Bicicleta é boa, viu? Mas é isso, gente. Legal. Marcas, né? Vamos lá. Estamos acabando, gente, já praticamente. Deixa eu voltar aqui na... Beleza. Temos promessa dele. Gente, será que era a última já? Gente, olha, voltei só para terminar, né, gente? Olha que interessante, né? Mas... Agora posso até clarear. Eu queria colocar um item, uma frase interessante do vídeo. Ele fala que a tentação vem a gosto do freguês, no vídeo, né? E é o que dificulta justamente fugir da tentação. E aí eu pensei em algo que o diabo há muito tempo já tem uma tecnologia que é dos dias mais de agora, que a gente tem, né? Por exemplo, o Google usa uma tecnologia chamada de inteligência artificial. Tudo que você pesquisa no Google, você vai lá e pesquisa um tênis. Aí, por dias, fica aparecendo depois daquele tênis ser promoção, tênis tal, que você já tinha pesquisado, então ele já vê que você está interessado naquilo. E o diabo já faz isso na vida da gente faz tempo, tá vendo? Já tem uma tecnologia avançada aí. Muito bem, Beth. E outra coisa que eu queria colocar, o pastor ou o Toninho, se puder responder assim, uma dúvida do seguinte. Por exemplo, em todo momento, nos estudos, a gente fala do pecado, mas da benevolência de Deus, o quanto ele é disposto a perdoar aquele pecado, desde que a gente
se arrependa e, né? E tal. Aí, em alguns versículos bíblicos, principalmente do Antigo Testamento, por exemplo, em Isaías 26, 20 e 21, fala: meu povo, vão para as suas casas e tranquem as portas, escondam-se por algum tempo até que passe a ira de Deus. Vejam, o Senhor vem dos céus para castigar os habitantes da terra por seus pecados. Então, em alguns momentos, mostra um Deus de ira que vem para destruir tudo. E aí algumas pessoas até utilizaram esse versículo para esse momento que a gente está passando do coronavírus aí, de você ter que ficar em casa. E aí eu fico... Mas a vinda de Jesus tirou esse fardo dessa ira. O que acontece? A gente apaga esse versículo do Antigo Testamento e agora é uma nova vida, com Jesus é diferente. Exatamente esse ponto que às vezes eu me perco. Bom, perfeito. Aí eu vou deixar até para o reverendo pastor Paulo, é melhor. Paulo, pode responder para ela, tá? Tá bom, Beth. Olha, uma coisa importante, não serve só para esse versículo ou essa dúvida que você tem. Nada na Escritura é inútil para nós, até porque se o fosse, eu acredito que Deus nem deixaria, né? Nem constaria lá. Cada vírgula da palavra de Deus, ela traz um princípio para nós. Ela revela o caráter de Deus que não muda, porque Deus é perfeito. E aquele que é eterno e perfeito, ele não se conforma, nesse sentido, às mudanças de cultura, de época, ou qualquer mudança que a humanidade pecadora limitada, né, possa ter, né, possa constar nela. O que nós vemos aí em Isaías? Né? Isaías, esse texto, revela esse caráter de um Deus santo, que não tolera pecado e rebeldia. E ele está tratando com o seu povo. Você tem filhos, Beth? Tenho 2, um casal. 2. Talvez você já tenha feito mais ou menos o que Deus fez aí com o povo de Israel, com alguns dos seus filhos. Tranque-se no seu quarto e, olha, isso pode aguardar que você vai ser disciplinado pelo que você fez. E você faz isso não porque você odeia seus filhos e você tem prazer em judiar deles. Por que você faz isso com eles? Exatamente o contrário. Porque você os ama e você quer ensinar para eles não só obediência, mas quer ensinar virtudes. Porque aquilo que ele fez que o levou a ser trancado no quarto e disciplinado é algo que, se ele continuar fazendo, vai trazer prejuízo para a sua própria vida. Então, até na justiça, até na ira de Deus, Deus revela o seu amor. Tá? Agora, voltando para o específico que você falou da questão da pandemia, eu já vi muito pastor até falar que essa pandemia é julgamento de Deus sobre as nações. Eu não posso colocar isso na mesma categoria de um texto como esse que você leu, porque esse é um texto profético. Então, isso já estava escrito e determinado por Deus para a nação de Israel, como existem outras profecias que ainda não se cumpriram, e elas sim estão determinadas não só para o povo de Israel, mas para o mundo como um todo. Dizer que o coronavírus é profecia bíblica é acrescentar uma porção que eu até hoje não encontrei, tá bom? Então, eu não posso cravar e dizer assim, isso já estava predito nas Escrituras, conforme Isaías, conforme Joel, conforme não sei quem, que Deus iria fazer isso com o povo no século 21. Por outro lado, eu também não posso dizer que esse coronavírus não tem nada a ver com Deus, né? Primeiro porque Deus nunca é pego de surpresa, mas eu não posso dizer que foi Deus quem mandou o coronavírus para disciplinar a Terra. Eu não posso cravar isso. O que eu posso dizer é, Deus pode sim, mesmo não tendo sido ele o agente, né, o agente dessa desgraça, desse vírus, o agente principal,
Deus não quer pego de surpresa. E ele pode sim e vai sim usar o que ele quiser para cumprir os seus propósitos, tanto para indivíduos, quanto para nações e para o mundo todo. É fato que muita coisa nessa pandemia, o mundo tem aprendido em relação ao caráter de Deus, né? Ao mesmo tempo que é um Deus que tem o controle do universo, que tem uma coisa que esse vírus nos fez perceber como humanidade, é que nós não temos o controle das circunstâncias. O mundo não está nas mãos dos homens. E os homens perceberam isso. Um toquinho de Deus, vamos dizer assim, né? E tudo sai do lugar e o homem não sabe mais o que fazer. O coração do rei está na mão do Senhor. Esse é um princípio. Então eu vejo nessa pandemia que Deus está sim, né, permitindo que o mundo passe por uma situação para que perceba o quanto nós somos limitados e incapazes de controlar nossa própria vida e as circunstâncias que cercam essa vida. Por outro lado, de novo, eu não posso dizer que Deus, ele que mandou o coronavírus para fazer isso e aquilo, porque isso não está na Bíblia. Está entendendo? Eu não posso acrescentar algo que não está claro nas Escrituras. Eu não posso pegar Isaías e dizer que é o cumprimento de Isaías no século XXI, porque não é. Tá bom? Isso seria leviano, né? É gostoso, até dá uma pregação maravilhosa, emocionante, mas não é verdade. Tá? Não é verdade. Então, assim, o caráter de Deus é revelado em todas as circunstâncias. Ele usa quem ele quiser, ele nunca é pego de surpresa, ele não está alheio. Deus não falou assim, chegou essa doença aí, eu vou deixar o mundo se virar com ela. Não, Deus está, sim, atuando, atuante, né, mostrando sua ira também, sua graça e sua misericórdia, porque mesmo na ira ele revela amor, graça e misericórdia sempre, porque a Bíblia diz que ele tem muito mais prazer na misericórdia do que na disciplina, né? Então, assim, vamos entender dessa forma. A Bíblia, de maneira alguma, eu posso descartar nada, mas eu não posso também achar que é literal uma coisa que aconteceu lá em Isaías, que está acontecendo hoje, que é uma extensão daquilo, porque a Bíblia não predisse isso, tá? Mas o caráter, o princípio que está por trás ali, eu posso sim encaixar nos dias de hoje. Ou seja, que princípio? De um Deus que é santo, de um Deus que é soberano, que não suporta o pecado e disciplina sim, porque todo mundo pertence, em última instância, todo mundo está na mão de Deus. E Deus está mostrando para o mundo isso, que Ele é o soberano, Ele é o Deus, Ele é o controlador, né? E nós que temos essa fé, que temos o Espírito Santo, é um momento para nós nos apegarmos ainda mais, né, a esse Deus, adorá-lo, né, porque Ele, independente das desgraças que o mundo sofre, nossa esperança não está nesse mundo, nossa fé, nossa pátria não é essa, né? Nós temos uma pátria celestial, eu sei em quem eu tenho crido, se amanhã eu morrer de coronavírus, glória a Deus por isso, eu já sei, né, o que me aguarda, não precisa ter desespero, mas tem muita gente que ainda não tem essa esperança, e eu sei também que Deus é bom, que Ele tem cuidado de mim, que Ele tem suprido a minha casa, tem cuidado da minha família, da minha saúde, e tem me dado condições, como cristão, para refletir o caráter dele doador, supridor, misericordioso, para ajudar aqueles que estão sofrendo também nessa hora. Então, em linhas gerais, o caráter de Deus está se revelando. Mas eu não posso dizer que é literalmente o coronavírus ou a pandemia uma profecia que está se cumprindo para a humanidade. Porque não está na Bíblia, eu não acho isso lá. E pastor Paulo, e se tratando do texto aí, se a gente for ler o contexto, até de Isaías 25 e 29, ali do juízo de Deus, o juízo, eu vejo ele completo de Deus, né, para um futuro, né, não uma coisa específica, porque se fosse uma coisa específica, trataria do povo lá na época, né, mas ali o contexto fala do juízo mesmo divino, completo. Sim, a gente chama isso, João, de profecia de duplo cumprimento, tá? A gente não pode dizer toda profecia, ela tem, o profeta quando escreve, quando fala, né? Isso tem que fazer sentido para os seus leitores originais, tá bom? E isso também, muitas vezes, no caso, traz predições, obviamente, futuras, para algo que Deus ainda vai realizar para aquele povo, para aquela nação ou para o mundo como um todo. Então, a profecia de duplo cumprimento, ela aponta para quê? Algo que foi real para os leitores de Isaías naqueles dias, do povo de Israel,
sendo disciplinado pelo seu pecado naqueles dias, mas apontando também para um futuro onde Deus também trataria com o seu povo rebelde, né, com todos aqueles que não se alinhassem à sua vontade, sendo seus filhos, seu povo, né? Então, cumprindo o propósito para o qual foram chamados. Então, de maneira geral, né, é assim que a gente entende a profecia de duplo cumprimento. Então, e é uma linha muito fina, né? Assim, para que a gente tem que dividir e entender, porque tem pessoas que vivem nesse contexto de um Deus de ira, que castiga, que só dá chibatada, e tem aquele outro que vive num Deus que não, que é tudo, você peca, mas você ora e pronto, e se arrepende, então vamos embora. Então fica numa linha fina que você tem que saber exatamente que não é 8 nem 80. Alguns vão dizer que o Deus do Novo Testamento era o pai, e o Deus do Antigo Testamento era o pai, e o do Novo Testamento é o vô, né? Não é assim? O do Antigo Testamento tratava ali, né, na chibata, querendo educar o filho a todo custo, mas o do Novo Testamento é aquele vozão, faz o que quer, e o importante é que eu te amo, e você me beija, e está tudo certo. Mas não, Deus continua mesmo, Deus não envelheceu nesse sentido, né? Nós é que muitas vezes entendemos errado o caráter de Deus. E outra, enquanto ele está se irando, ele não perdeu o atributo de amor, nem de misericórdia, nem de graça. Enquanto ele está agindo com graça, ele ainda continua sendo um Deus, que também continua sendo um Deus que não suporta o pecado e condena o pecador, né? E apesar do amor dele estar ali, inserido nesse contexto, ele não muda, ele não deixa de ser uma coisa porque age de outra forma. Como eu te falei, nós somos pais, nós entendemos, né, um pouco disso. Quando eu disciplino meu filho, não é porque eu odeio meu filho, que eu tenho prazer em bater no meu filho, não, eu sofro mais do que ele, mas é para o bem dele, é para o bem dele. Eu não tenho prazer nisso, mas eu preciso fazer isso para o bem dele, né? E quando eu também estou ali brincando com ele, beijando e abraçando, eu continuo sendo um pai que merece respeito, né? E cada coisa no seu lugar. Tá entendendo? Mas tem momentos que eu estou brincando com o meu filho que eu estou ali junto com ele. Parece que nós somos, né, duas crianças. Mas ali, ainda assim, mostrando toda aquela diversão, aquela descontração, aquele carinho, aquele amor, eu continuo sendo o pai dele. Ele não pode esquecer isso. E quando ele está sendo disciplinado, né, que está doendo ali a chinelada no bumbum dele, ele deve saber que o papai ainda continua me amando, mesmo nessa hora. Está fazendo isso para o meu bem. Isso é maravilhoso. Esse é o caráter de Deus refletido na gente, né? Beleza, obrigado. Eu um pouco do assunto, mas se eu não perguntar, eu esqueço. Não, tá ótimo, tá ótimo. É isso. Obrigado, Beth. É isso mesmo, gente. A aula, a sala é para isso, para a gente, por isso que é ao vivo para vocês, né? Poder interagir e perguntar mesmo. Se não perguntar aqui, pode perguntar lá no grupo, fica à vontade, tá, gente? É para isso. E tá aí o João, o pastor Paulo, a gente vai... E vocês também respondem, pode ficar tranquilo. Muitas coisas o Naldo responde, o Fabrício responde, a Danila responde, tá? Então fique à vontade, tá, gente? Pode perguntar mesmo, a sala é para isso, tá? E antes de terminar, eu quero fazer um convite. No sábado, nós vamos ter um estudo do portal. O que é isso? Vai vir um pastor, além de ser pastor, é Helder Cardim, ele é professor do seminário, é PhD, ele é professor no Hagai, gente. A Hagai é uma organização grande, além do Palavra da Vida também, que é muito bom, o pastor Paulo se formou lá, né, tem o Hagai. Então, às 14 horas no sábado, vai ser presencial, dá para a gente se cadastrar e assistir também. E também vai ser pelo YouTube, o pastor Paulo vai autorizar transmitir via YouTube, tá bom, gente? Então, se você não puder estar na igreja, pode assistir no YouTube. E também, domingo, dia 2, a gente retorna ao culto presencial. Também nós vamos disponibilizar os links para se cadastrar. Ali embaixo nós temos uma vaga para 50 pessoas, né? Hoje eles permitem que nós tenhamos só umas 50 pessoas, e lá em cima mais umas 50 pessoas. Então, também estão convidados, e também, como a Mazé sabe, podemos assistir online, não tem problema, tá? Então, fique à vontade. Eu sei que a Rose mora em Guarulhos, gente. Olha que coisa linda, né? Guarulhos conectado com a gente, né? Mas que bom, Rose. Pertinho, parabéns, pertinho. Pertinho, logo ali, né? Perto do aeroporto ali. Né? Nossa, que bacana. Muito bem, parabéns, tá?
Gente, Toninho. mas é isso. Eu quero agradecer vocês Toninho. participaram da aula. Muito boa O Naldo quer falar, Toninho. Pode perguntar. Fala, Naldo. Qual é o horário no sábado do portal? No sábado às Você falou- 14 horas. Das 14 tá. até as 18. Ô, Tá? Então, Toninho, esse horário. Ô, Toninho, é bom lembrar que esse que vai ter sábado curso na Carta aos Romanos é um curso que é dado em seminário. Ah, pastor, mas Isso. eu tô aqui começando, tô aprendendo, mas não tem problema não. Quanto mais, melhor. Tá bom? Pode participar sim. Você é muito convidado para esse curso. E assim, serão 3 sábados, das 14 às 18. É bem puxadinho, né? E tem um intervalinho, claro, mas assim, você vai estar junto. Como o Toninho falou, a gente vai deixar não só a propaganda disso no grupo, mas também o link para você se cadastrar, tanto para o curso de sábado, quanto também para o culto do domingo. E outra coisa, o Toninho também vai disponibilizar no grupo, Toninho, o telefone da igreja do WhatsApp. Por quê? Se você se cadastrar ali, todas as informações da igreja você vai receber. Curso, palestras, links para culto, vai receber tudo. Não precisa nem ficar procurando em outros lugares. Vai receber tudo no seu WhatsApp. Então, vamos deixar o número da igreja, porque você cadastrou ali, você fica já cadastrado no canal mesmo, que é a fonte de toda a informação da igreja. Tá bom? Mas, mesmo assim, ainda vamos jogar no nosso grupo as propagandas para esse curso e para o link para o culto de domingo. Tá bom, Toninho? Beleza. Obrigado. Pessoal, obrigado pela paciência que vocês tiveram. São 8h30 já vai dar. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar aquela foto bonita para sair lá na presença de todo mundo, tá? E depois eu vou pedir para o João encerrar com a oração, tá, João? Ok. A Dani, se quiser entrar só para tirar foto, Dani, fica à vontade. Se quiser abrir a câmera. Dá tempo de fazer retoque. Vamos lá. Abre. Ai, Dani, a força, hein? Só não vale o Marcelão. O Marcelo não está aqui na sala. Beleza. Vamos lá, gente. Então, vamos lá. Ô, a Dani apareceu. Legal, Dani. Gente, vamos tirar foto. Tá? Aquele sorriso, todo mundo, olha. Presença. Beleza, tá lá. Depois eu coloco no grupo, tá, gente? João, você ora para encerrar para a gente? Claro. Oremos. Amado Deus, Pai que está nos céus, bendizemos o nome santo do Senhor, pelo cuidado tão maravilhoso que teve com cada um de nós nesse dia. Obrigado, Pai, porque colocou em nosso coração o desejo de estarmos aqui juntamente com esses irmãos, aprendendo mais do Senhor, aprendendo mais uma porção da palavra do Senhor. E como isso é bom, Senhor Deus, como é bom aprender do Senhor todos os dias. O teu servo Zé sempre diz que está registrado que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, é um privilégio nosso de termos essa oportunidade de estarmos, meu Deus, a cada domingo aprendendo mais do Senhor. E pedimos ao Pai que abençoe cada um de nós, mais essa semana que se inicia, que a graça do Senhor esteja nos protegendo, esteja nos livrando de todo o perigo, todas as doenças, que o manto protetor do Senhor esteja sobre o nosso lar, sobre cada um de nós, nos livrando, Pai, de todo mal, de todo tipo de contaminação desse vírus. Nos proteja, Pai, nos guarde, nos dê, Pai, uma semana abençoada. Agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.